quando a gente olha, né, o mercado, bom, a gente passou aí um pouco aí alguns momentos recentes, aí, pandemia e tudo mais. Você acha que teve esse cenário econômico no Brasil, principalmente, você tem uma atuação na América Latina, né, se não me engano, né? Mas especificamente o Brasil ou todos os países, teve uma certa recessão, desemprego e tudo mais, ou para bons profissionais o mercado continuou quente? Eu vou te dizer, a gente tem que separar as coisas por níveis aqui. Legal. Mário, o que acontece no período de crise é que há o enxugamento, naturalmente, e se a gente pudesse colocar numa distribuição normal, quem é talento teve muito mais oportunidades, ganhou muito mais dinheiro e foi muito mais disputado. Muita gente progrediu na carreira nesse tempo de pandemia. Por quê? Porque tempos difíceis exigem líderes melhores. Então, o cara que é realmente bom, ele foi procurado, ele foi buscado, ele foi promovido e isso fez ele ir. Na outra ponta, gente média, vou chamar assim, são as pessoas que muitas vezes entram dentro dos grandes cortes, dos grandes enxugamentos, porque, de alguma certa forma, na avaliação, ou pelo perfil dela, ou pela área que ela estava no negócio, ela se torna ali dispensável naquele momento. O que eu percebo, falando de liderança, olhando para isso, a pandemia acelerou em muito tempo, em décadas talvez, aquele papo que a gente tem há tanto tempo, que o chefe não tem mais espaço, tem que ser o líder, tem que ser uma gestão olhando para as pessoas. Desde que eu saí da faculdade se fala disso. Agora a gente começou a ver isso acontecer. Interessante. Então houve sim uma transformação muito grande. E outra coisa que eu fico bastante impressionado né, pessoas aqui como o nosso co-host, que muito bem sucedido, carreira financeira, numa certa altura da vida. Cara, eu quero fazer uma outra coisa. Mudança de carreira. Como muita gente saiu, especialmente finanças, é uma posição que eu faço muito, a de diretor financeiro, a de CFO, eu percebi o tanto desses profissionais de altíssimo nível que foram virar empreendedores, criaram fundos, criaram ressecuritizadoras, entraram como investidores de startups, enfim, usaram o conhecimento que absorveram na carreira executiva para virar empreendedores. E hoje eu vou te dizer como aumentou a complexidade para a gente achar um bom CFO. É mesmo? O que mudou de como que era um perfil antigamente, como que está agora, mais ou menos? Eu acho que a gente vai muito nessa linha. O CFO natural, vamos chamar assim, um cara financeiro, com números, mais frio, mais racional. Tal do hard finance, né? Exato. Então, isso... Controlador. Isso não só nessa posição de CFO, mas a liderança em geral. O que a gente viu foi quem se destacou dentro das grandes empresas, se a gente olhar movimentações de presidentes, de vice-presidentes, de diretores, foram aquele tipo de líder que conseguiu segurar o emocional da equipe no braço. Interessante. E um cara muito hard não vai conseguir fazer isso. Durante a pandemia eu vi muita gente, famoso espanar, né? Espanou com o chefe por um fator, né, superveniente aí, que é a própria pandemia. Cada pessoa se comportou de um jeito, a gente ficou com medo em casa e tudo mais, trabalhar de casa traz outras complexidades, você leva o trabalho para a tua família, né? E é muito difícil ser líder nesse momento. Então eu vi muita gente perdendo times bons, cheios de talentos, para burnout, para outras coisas que não soube como conduzir, como tratar isso muito bem, como conversar, para começar. Esse daí foi triste. E eu acho que tem uma coisa interessante, eu vou dar um exemplo bem tosco, mas talvez faça sentido. Eu acho que tem uma relação interessante que aconteceu com o home office, que é as pessoas começaram a sofrer mais com os seus próprios gatilhos. Então, quando você, ainda mais com um cenário de mudança de pessoas, quando você tem esse cenário, o que acontece é que você não consegue remediar algumas situações. Então, eu vou dar um exemplo, eu estava conversando com a minha namorada ontem. Aí, assunto bem besta, nada a ver com o trabalho, mas é o caso. Ela falou assim, ela fez um vídeo lá com os momentos que a gente passou junto e tal, para postar. E aí, a gente tava conversando, entre as conversas, ela postou assim, a que a sua prima fez ficou bem melhor, né? Que minha prima fez um pra gente, né? Umas fotos minhas, da minha namorada, tá junto. Aí eu respondi sim, pra pergunta de cima. E já ia responder as outras. Eu tenho certeza que ela entendeu que o sim era pra... Ficou bem melhor da sua prima, e ia ficar chateada com isso. Então eu já expliquei, e o sim que eu falei é pra tal coisa, não é pra isso. Ela, ainda bem que você explicou, já tava ficando chateada.
No trabalho, quando você está apresentando alguma coisa e você teve alguma conversa atravessada, síncrona, você vê a percepção da pessoa na sua frente. Então você fala assim, pô, ficou algo esquisito. Dá pra reagir, né? Você não entendeu alguma coisa que eu falei? Porque você fez uma cara estranha. Pelo computador. Eu achei estranho isso. Pelo computador, muitas vezes, não tem isso. Então, as pessoas começam a criar suas cascas de, nossa, ela não gostou dessa reunião. Ai, meu Deus. Tal pessoa. Aí já vou pra reunião mais tenso. Aí qualquer gatilho que vai me gerando outras coisas. Então, é difícil manter essa relação mais humana quando você tá mais, de fato, desconectado. Num cenário em que cada vez mais a gente coloca pessoas para cuidarem de 20 pessoas, 30. Então, é necessário uma liderança humana. Tá, se eu falar com 30 pessoas, uma hora por dia, né? uma hora por semana com cada um deles, eu já gastei 80% do meu tempo. É isso aí. Então, essas são as novas dinâmicas que o mercado tem que se adaptar.